Esta apresentação é referente ao trabalho Rede MLP para o auxílio ao diagnóstico do transtorno do espectro autista em crianças e adolescentes, desenvolvido por Gabriel Carlos Barros de Sá, Hernando José Queiroz Maia e Nathalie Cavalcante de Almeida Lima, da UFESA Campus Pau dos Ferros. O trabalho consiste em introdução, transtorno do espectro autista, TEA, redes multilayer perceptron, MLP, trabalhos relacionados, em seguida metodologia, resultados de discussões e, por fim, conclusão e referências. Bem, o transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA, é um distúrbio que afeta capacidades humanas, tais como o aprendizado, as habilidades comunicativas e a interação social, sendo esses fatores ainda sob estudo, ou seja, ainda não se sabe exatamente o que causa esse distúrbio. No entanto, alguns estudos apontam que esse distúrbio é causado por anormalidades em partes do cérebro. O autismo é um distúrbio que não possui cura, mas o diagnóstico precoce pode ser benéfico, pois, se o indivíduo tiver o acompanhamento devido, ele pode melhorar suas habilidades comunicativas e também suas habilidades de interação social. Pelo fato do diagnóstico precoce ser benéfico ao indivíduo que possui autismo, técnicas que possam classificar os quadros do TEA são muito relevantes no auxílio a esse diagnóstico. Dentre as várias metodologias utilizadas, as técnicas de inteligência computacional, que utilizam machine learning, se destacam bastante, pois elas apresentam uma grande eficiência na classificação de padrões e, consequentemente, elas podem ser utilizadas no auxílio ao diagnóstico do TEA. Dentre as técnicas de inteligência computacional, mais especificamente de machine learning, existem as redes neurais artificiais, que são modelos de inteligência computacional com arquitetura semelhante aos neurônios biológicos. Essas redes neurais elas se dividem em diversos modelos. Dentre eles, nós temos as redes do tipo Multilayer Perceptron, que são redes Perceptron multicamada, ou MLP. Elas se destacam bastante no reconhecimento de padrões, a aproximação de funções e previsões de séries temporais. Desse modo, o objetivo deste trabalho é desenvolver uma rede MLP que possa auxiliar o diagnóstico do TEA, utilizando o software MATLAB e os dados disponíveis na base UCI Machine Learning Repository, onde esses dados são referentes a dois bancos. Um trata de autismo em crianças e o outro trata de autismo em adolescentes, cujos links estão na imagem. Bem, e o que seria o transtorno do espectro autista? O TEA é um termo dado a um conjunto de condições distintas que afetam a saúde mental do portador, sendo essas condições não só o autismo, mas também transtorno invasivo do desenvolvimento, sem outra especificação, cuja sigla é TID-SOI, e a síndrome de Asperger. A pessoa com autismo, ela, além de ter aqueles fatores que eu citei anteriormente, como redução das habilidades comunicativas e de interação social, ela também pode desencadear alguns quadros como transtorno de ansiedade, depressão, crises epiléticas e ter os níveis intelectuais comprometidos ou até mesmo superdesenvolvidos, além de outras condições que podem aparecer no decorrer da vida do indivíduo. Por esse motivo, formas de diagnóstico do autismo têm sido extremamente debatidas no ramo. Alguns autores defendem que o autismo deve ser diagnosticado a partir de análises clínicas, enquanto outros sugerem que, além das análises clínicas, análises laboratoriais sejam realizadas. Crianças e adolescentes que possuem TEA, eles apresentam dificuldades comunicativas e de assimilação, conforme eu já falei, e esses fatores podem contribuir negativamente na vida do indivíduo, podendo causar um isolamento social e, por esse motivo, os portadores de TEA enfrentam grandes desafios para se integrar na sociedade, devido ao preconceito e discriminação que sofrem por causa das suas limitações. Vamos falar um pouco agora sobre as redes Multilayer Perceptron. A MLP é um tipo de rede neural artificial e ela geralmente é utilizada quando a classificação não se resume a apenas duas classes, porém pode ser usada também nesse tipo de caso. A MLP ela apresenta uma grande versatilidade e se destaca dentre os outros tipos de rede multicamada. Elas podem ser aplicadas nos mais diversos cenários. Na saúde, elas podem ser utilizadas no auxílio diagnóstico de enfermidades. A rede MLP ela é composta não só por um, mas por vários perceptrons, que estão distribuídos entre uma ou mais camadas ocultas e na camada de saída. Além disso, ela apresenta uma arquitetura fit for word conforme a figura 1. Bem, alguns trabalhos relacionados ao tema do trabalho em questão são o trabalho de Portela Carvalho Herol, de 2016, que propõe a validação de uma ferramenta de análise das distâncias antropométricas faciais,
a partir das imagens de portadores do TEA. Já o trabalho de Altay e Ulas, em 2018, apresenta um estudo comparativo do diagnóstico do autismo, que utilizou os algoritmos LDA, que é o Linear Discriminant Analysis, e o K-Nearest Neighborhood, KNN, para classificar quadros de autismo em crianças. Neste trabalho, 70% dos dados foram usados para treinamento e 30% para validação e teste. Ambos os algoritmos apresentaram resultados satisfatórios, tanto em acurácia, precisão, especificidade e sensibilidade. Porém, o LDA se destacou na acurácia e o KNN se destacou na sensibilidade. Já o trabalho de Brito, Fernandes e Amora, desenvolvido em 2019, desenvolveu um estudo de eficiência das redes MLP e das redes RBF, também aplicadas ao diagnóstico do TEA em crianças. E utilizou uma base composta por 292 instâncias de criança com e sem autismo. E o estudo resultou que a MLP foi mais eficiente do que a RBF. Porém, o diferencial do trabalho em questão em relação aos trabalhos citados é que eles apresentam ou foco no público infantil, como os trabalhos de Altay e Ulas e de Brito, Fernandes e Amora, ou então eles utilizam uma quantidade maior de camadas ocultas, ou seja, apresentam um gasto computacional maior, como no trabalho de Brito, Fernandes e Amora. Ou ainda eles apresentam resultados inconclusivos quanto ao diagnóstico do TEA e necessitam ainda de novos experimentos que possam validar a eficácia da ferramenta, como é o caso do trabalho de Portela Carvalho et al. Por esse motivo, este trabalho apresenta contribuições que visam ampliar o campo de atuação das ferramentas citadas, além de dispor de uma arquitetura aprimorada pelo fato de utilizar menos camadas ocultas e menos neurônios para classificar também o autismo em crianças e adolescentes. Como o objetivo deste trabalho é implementar uma rede MLP capaz de classificar o TEA em crianças e também em adolescentes, foi utilizada a seguinte metodologia. 2 bancos de dados, onde um deles é referente a TEA em crianças e o outro é referente a TEA em adolescentes, ambos com os mesmos atributos e disponíveis no UCI Machine Learning Repository, onde cada um deles possui 20 atributos. As saídas classificam se o indivíduo amostrado possui ou não autismo, e além disso, os dois bancos foram unidos, resultando em 392 instâncias, já que os atributos nos dois são os mesmos. Além disso, 70% dos dados foram utilizados para treinamento e os outros 30% foram divididos em 15% para teste e 15% para validação. Após a normalização dos dados do banco, os mesmos foram aplicados na rede neural, cuja arquitetura está representada na figura 2, composta por 19 neurônios de entrada, 10 neurônios na camada escondida, cuja função de ativação é a tangente hiperbólica, além da camada de saída contendo um neurônio, com a função de ativação sendo a sigmoide. O processo de treinamento consistiu em 10 sessões de treinamento cruzado, teste e validação, através das quais foram feitas sondagens dos dados de desempenho da rede. E para analisar o desempenho da rede, foram utilizadas as seguintes métricas. Acurácia, dada pela fórmula verdadeiros positivos mais verdadeiros negativos, dividido pela soma de verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos. Precisão, dada por verdadeiros positivos dividido pela soma de verdadeiros positivos mais os falsos positivos. Sensibilidade, que é dada pelos verdadeiros positivos dividido pela soma entre os verdadeiros positivos e os falsos negativos. Especificidade, dada por verdadeiros negativos dividido por verdadeiro negativo mais falso positivo. E também pela entropia cruzada e pela curva ROC. Por fim, os resultados foram tabulados e estão mostrados a seguir. A acurácia da rede apresentou o valor de 99,7%. A precisão foi de 99,9%. A sensibilidade foi de 99,6% e a especificidade de 99,8%. Já em relação ao desempenho da rede, na última etapa de treinamento, foram necessárias 13 épocas para se atingir a convergência dos dados. Já a curva ROC, que demonstra resultados melhores o quão mais distante da diagonal ela estiver, apresentou resultados satisfatórios, pois sua curva está bastante próxima dos eixos. Este estudo possibilitou o entendimento da aplicação das redes neurais artificiais do tipo MLP na classificação do TEA, que é o transtorno do espectro autista, em crianças e adolescentes, como forma de auxílio para o diagnóstico precoce desse transtorno. Para tal, foram utilizados 392 dados, com 20 atributos cada,
E foram analisadas também as métricas de desempenho, obtendo resultados satisfatórios tanto na precisão quanto na acurácia, especificidade e sensibilidade. E também nos dados de desempenho da rede, dada pela entropia cruzada e também pela curva ROC. Conclui-se então que as redes MLP são uma alternativa viável para o auxílio diagnóstico do TEA em crianças e adolescentes. No entanto, é importante salientar que ainda é necessário o desenvolvimento de trabalhos futuros que possam comparar o desempenho da rede MLP com outras redes, a fim de determinar qual a melhor alternativa para auxiliar o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Por fim, estas são as referências utilizadas neste trabalho. Obrigado.